Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. 7h43 em Campos. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM 98,3. Esse programa que você pode acompanhar pelo streaming de vídeo, pelo nosso site oficial, que aliás é 24 horas o streaming de vídeo. Você acompanha toda a movimentação aqui dos estúdios, que lá é que não tem muito agora, né, em função aí dessa... do isolamento social. Aqui é o mínimo de funcionários, de colaboradores trabalhando, né? E você pode acompanhar também pelo Face, pelo YouTube. Logo mais esse programa vai estar editado em podcast, e também você pode acompanhar ainda, são todas as opções aí de canais para você acessar. Às 17 horas, ok, Marcelo chegou aí, às 17 horas, o programa na sua íntegra, reprisado na Plena TV. Voltamos com o Folha no Ar, então, hoje recebendo o promotor de justiça Marcelo Lessa, titular da 2ª Promotoria de Justiça, e na pauta, Aloysio Abreu, EPIs aos profissionais de saúde e comercialização do álcool 70, fechamento e autuação do Macro, né, e também do hortifruti. O povo, com relação ao Macro, né, desculpa, gesticulando aqui, no domingo aquilo ficou uma loucura realmente, e a dificuldade que esse gabinete de crise, que todos estão encontrando, em impor o isolamento social. São ideias da pauta de hoje, mas que podem ser complementadas e vão ser complementadas com a sua participação pelo Face. Aloysio, só temas importantes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, meu amigo. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Cláudio. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. É um prazer, quero primeiro de tudo agradecer a vocês sempre pela oportunidade de levar informação séria e relevante às pessoas, principalmente nesse momento tão desafiador para todos nós, que é esse momento do enfrentamento ao Covid. Por mais que a gente fale, e vocês são testemunhas disso, porque são os porta-vozes das nossas mensagens e também dão as suas próprias mensagens, mas ainda há pessoas que parecem que não acreditam no tamanho do problema que tem pela frente, e isso nos dá um trabalho dobrado, um retrabalho, para poder fazer o óbvio, né, que é tentar fazer com que as pessoas fiquem dentro de casa. Esse é o nosso maior desafio, e eu quero agradecer a oportunidade de me dar voz aí nesse programa, que é um programa de maior audiência, sem dúvida nenhuma, de toda a região, para ver se a gente consegue sensibilizar um pouco as pessoas e com isso diminui um pouco essa verdadeira jogo de gato e rato que tem sido colocar as pessoas para dentro de casa. É impressionante. Pessoas, às vezes, Aloysinho, esclarecidas, pessoas, Aloysinho, às vezes, do nosso ciclo de relacionamento, escrevendo um festival de asneiras na internet, no Facebook, minimizando o problema, levantando teorias conspiratórias absolutamente estapafúrdias, pessoas que a gente acreditava serem esclarecidas, porque muitos do nosso ciclo pessoal de relacionamento, falando desse festival de asneiras, que só mesmo um fanatismo muito grande, às vezes até político ideológico, é capaz de explicar. A vantagem que a gente tem para algumas dessas pessoas é, ao invés de distribuir kit de testagem de Covid, distribuir também um kit de testagem de sanidade mental, para ver se também não é o caso de fazer um tratamento de sanidade mental em algumas dessas pessoas, porque muitas são também espalham fake news, ou quando não fake news, espalham bobagens, sem nenhum rigor científico. Tudo que eu vou falar aqui para você, não sou eu que estou dizendo, eu estou repetindo que é um consenso médico e veiculado pela Organização Mundial de Saúde. Como qualquer pessoa, torcendo que esse consenso depois modifique e que nos autorizem a com segurança voltar a ter a vida normal, que é o que todos nós queremos. Tenho certeza que vocês dois também já não aguentam mais ficar isolados em casa.
né? E a gente dá o exemplo, tenho certeza que vocês também, posso te assegurar que eu dou o exemplo. Eu só saio de casa, ontem eu saí, passei o dia inteiro na rua, quando é por conta de reunião ou por conta de alguma dessas ações do comboio relacionado ao corona, para tentar fazer com que outras pessoas que não precisam estar na rua venham para casa. Mas quando eu posso resolver pela internet, como agora, né, e com outras reuniões, hoje, por exemplo, vou ter uma reunião com a alta direção do Porto do Açu, por conta de ter Tá picotando aí o áudio do Marcelo, é questão de internet. E se a gente recupera aí o contato com o Marcelo, Aloysio. Ele tá falando ainda. Tá, mas aqui picotou um pouco, mas... mas agora sim. Sim, o senhor falou da Então, reunião lá no disse- Porto do Açu. Isso, então. Como hoje teremos às 2h uma reunião por videoconferência, portanto não vai ser preciso sair. E a gente faz assim, dá o exemplo. Sempre que não precisa sair, não sai. Mas às vezes vê gente na praia como se nada estivesse acontecendo, jogando futebol, passeando com um cachorrinho, como se nada estivesse acontecendo, sentado na mesa lá de um quiosquezinho, aberto a meia porta para poder disfarçar. E isso cansa, sinceramente cansa, porque dá vontade de pegar, botar no colo, dar umas palmadas, é isso que dá vontade de fazer, tratar igual criança. E às vezes, Aloysinho, repito, não vou dizer nomes, enfim, não importa dizer nomes, mas a gente nessas jornadas do Fica em Casa, a gente encontra com pessoas do nosso ciclo de relacionamento que se supunham esclarecidas. E às vezes lê no Facebook declarações dessas pessoas que também se supunham esclarecidas, dando eco a essa festival de bobagens que muitos falam sobre essa situação, com orientações erradas, levantando teorias conspiratórias fantasiosas que custa-se a crer ser provenientes de alguém que a gente imaginava ser esclarecido. Não vou dizer nome, não é o caso, não importa, mas, enfim, vocês sabem perfeitamente de quem é. Não é só de uma pessoa, de várias pessoas que a gente está se referindo. E isso é uma ignorância, um atestado de ignorância. É impressionante, sinceramente. Isso já foi identificado uma vez pelo ex-ministro, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, como é que é o nome? Nelson Jobim. Lembra do ministro Nelson Jobim? Sim. Uma vez ele disse que o grande problema... Isso. Uma vez ele foi relator da Constituinte também, não foi? Sim. Uma vez o ministro Jobim, quando era ministro da Defesa no governo, não me lembro se Lula ou Dilma, disse que o grande problema do Brasil é que os idiotas perderam a vergonha. E a gente às vezes tem visto umas idiotices, sinceramente, ditas sem a menor vergonha em rede social, falando bobagem, ecoando bobagem, teorias conspiratórias fantasiosas, coisas que os meus filhos leem, riem e não acreditam. Aqui, papai, que absurdo. Os meus filhos, o meu mais novo, de 10 anos, uma criança de 10 anos, comenta, tá me vendo sempre, né, no dia a dia, aí, sabe o que é Covid e tal, fica com medo quando eu saio de casa. Aí tô vendo a minha página de rede social, vendo algum conhecido, e comigo ele lê, poxa, papai, olha que bobagem. Uma criança tem essa noção. Mas, enfim, faz parte. Vamos embora. Desculpe o desabafo, mas tem hora que cansa realmente. Você perdoe o desabafo, mas é porque cansa realmente. Tem aqui uma pergunta aqui, eu acho que exemplifica muito bem isso. O Josival Fraga, um comentarista aqui, faz aqui uma pergunta. Por que não existe uma unanimidade sobre o tipo de quarentena a ser seguida? Só horizontal é defendida, ele coloca entre aspas, pela imprensa. Se for uma opinião de um especialista que diverge, não pode ser avaliada, seguida. Ô Josival, olha só, ciência se faz com análise de fato, né? E um fato que ocorre no mundo inteiro é o seguinte: país que não adotou quarentena horizontal, por bem, teve que fazê-lo por mal, porque o número de mortos foi tão grande que, como no caso da Itália, você não teve nem... Você chegou a superlotar cemitério, tendo que recorrer a cemitério de cidades vizinhas. No caso, a região da Lombardia ali, né? No norte da Itália, que é a região mais próspera e rica da Itália.
Então, como o Marcelo está falando, todos os especialistas dizem, e que os fatos mostram, é que quem não adota a quarentena horizontal, por bem, tem que fazê-lo por mal, né? Luizinho, você me permite completar, dentro da linha do que você falou? Tem realmente um grande especialista que defende quarentena horizontal e influencia um grande número de seguidores. Um grande especialista, naturalmente, a gente sabe de quem eu estou me referindo, né? E que defende, aliás, e pratica isso, porque se diz atleta, e pratica a quarentena vertical, né? Porque vai dar rolezinho final de semana, vai à farmácia, coisas muito importantes, tomar cafezinho no botequim, né? Então esse especialista talvez seja um dos responsáveis por suscitar esse debate idiota quanto à desnecessidade da quarentena horizontal. Talvez se deva a esse grande especialista. O presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Não precisava, não precisava nem dizer, mas é o próprio, né? É um especialista, naturalmente, em saúde pública, né? Muito qualificado na área médica, com muita titulação na área de saúde, um cientista realmente, e aí inspira um séquito de fanáticos e seguidores, e aí suscita todo esse debate político em cima de uma coisa técnica. Esse que é o problema. Não é hora, eu tenho dito isso, já escrevi no texto lá na coluna na Folha, não é hora de tomarem decisões nem políticas nem jurídicas, é hora de ouvir os médicos, é hora de tomar decisões médicas, acatar decisões médicas, não é hora de decidir politicamente, não é hora de decidir juridicamente, é hora de acatar decisões médicas, se a gente quer passar por isso de uma forma minimamente digna, né, e perder o mínimo de vidas possível, e ainda aquelas que perderem, que sejam perdidas com dignidade, tendo condições de tentar salvá-la. O nosso compromisso aqui, desde o primeiro momento, desde quando o prefeito Rafael reuniu o gabinete de crise, convidou a mim, convidou outro colega, doutor Fabiano, convidou o CREMERGE, convidou o Sindicato dos Médicos. O nosso compromisso ali assumido, fico até emocionado quando penso isso, era que nenhuma vida se perdesse por falta de atendimento. A gente ia dar o máximo de nós para que nenhuma vida se perdesse por falta de atendimento. Se tivesse que morrer por comorbidades, por evoluções, intercorrências naturais, aí vai além, não é, da nossa capacidade de reverter. Não somos deuses, ninguém é Deus, enfim, paciência. Agora, que não se perdessem vidas, e esse foi o nosso compromisso, que não se perdessem vidas por falta de atendimento. Então, para isso era necessário um esforço, como numa guerra, e é uma guerra, em vários flancos de batalha, né? A batalha principal se trava lá no CCC, pelos médicos, mas a batalha de retaguarda se trava na rua com as forças de segurança pública, e esse é o meu flanco de batalha, que é colocando as pessoas para casa. Esse tem sido o nosso enorme desafio, para fazer com que, num segundo momento, cheguem pacientes lá no CCC em número que dê para serem dignamente tratados e as vidas que puderem ser poupadas sejam poupadas. Esse é o desafio, o compromisso que todos nós fechamos e vamos fazer o possível dia e noite, né? Eu ontem dormi 3 horas da manhã, encaro esse compromisso aqui com você como uma das frentes de batalha, porque é levar informação às pessoas de qualidade séria, justamente para fazer frente a essas idiotices que circulam por aí, né? Ecoando esses especialistas que saem falando bobagens e dando maus exemplos em cadeia nacional por aí. Então, hoje, esse meu compromisso às 7 horas da manhã é um compromisso dessa batalha, tão importante quanto estar na rua e tão importante quanto atender um paciente, é conseguir levar às pessoas um mínimo de esclarecimento para tentar sensibilizá-los a ter um mínimo de racionalidade e, como você muito bem escreveu no seu editorial de domingo, parem de dançar à beira do abismo
E aí, se você me permite a ousadia de completar, ao som do que pode ser a própria marcha fúnebre. Essa é a verdade. Tem muita gente que está dançando ao som da própria marcha fúnebre, à beira do abrismo, indo à rua sem necessidade, fazendo festa, resenha, como os adolescentes chamam, jogando futebol, fazendo cavalgada nos municípios mais rurais, nas áreas mais rurais. Uma insanidade, uma loucura, uma coisa que não tem o menor sentido, que recomenda, vai contra todas as recomendações dos especialistas, efetivamente. Enfim, é isso. Desculpem o desabafo, mas é preciso falar isso. O presidente da República, infelizmente, não age como um líder, né? Não age como líder e se iguala. Junto com ele só tem ditadores que fazem isso. Do Panamá, o Noriega, que aliás está uma semana que não aparece, se especula que tenha sido atingido pela Covid. O ditador da Bielorrússia, o ditador da Turquia, o Erdogan, se iguala a ditadores, né? Porque você tem um caso muito emblemático, que é o que você está falando aí, Marcelo, e o Brasil não é diferente do mundo. O Boris Johnson, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, ele tentou fazer quarentena vertical, tentou impor o país, adoeceu e quase morreu. Sim, e depois teve horizontal. Sim. Milão, você mesmo falou, explicou, inclusive, naquela primeira entrevista que nós fizemos aí, você explicou, né, para as pessoas entenderem a importância de Milão para a Itália, né, como São Paulo para o Brasil. No dia em que a China se fechava em quarentena, tardiamente, diga-se de passagem, Milão, o prefeito de Milão, né, participava da campanha Volta a Milão, e, enfim, no dia em que a Itália se arrependia e se fechava em quarentena, houve na Espanha aquele movimento do Dia Internacional da Mulher, com mais de 200 mil pessoas, né? E aí a Espanha acabou superando a Itália. Nova York, que o presidente Trump, no primeiro momento, também não levou a sério, tanto que fez um jantar para amigos, do qual participou o nosso presidente da República num de seus resorts, e o resultado foi que 22 membros da comitiva presidencial pegaram Covid, 25 pegaram Covid. Então, enfim, nós não temos o direito de repetir os erros desses países, essa que é a questão. Para nossa sorte, e tem líderes que não aproveitam essa sorte, né? Para nossa sorte, a pandemia não chegou primeiro no Brasil, ela chegou primeiro em outros países. E alguns deram exemplos de atitudes corretas e colhem resultados com números controláveis, como Singapura, né? Parece que Hong Kong também, né? Singapura, Alemanha, né? Alemanha, né? E já está para anunciar com segurança o retorno das atividades lá na Alemanha, e outros tiveram atitudes desastrosas frente ao problema, e aí também nos ensinaram o que não fazer. E é incrível como o nosso líder maior, e eu falo isso sem nenhum receio, porque é um dever cívico dizer isso, não tem nenhum receio de falar isso, pelo fato de ser membro do Ministério Público. É incrível como o nosso líder maior tem em seguir os maus exemplos dos outros líderes mundiais que já se arrependeram. Então, nós não temos o direito de errar novamente. A nossa sorte é que no Brasil existem instituições sérias, que não são fantoches de nenhum líder de ocasião. E ainda bem que nós temos instituições sérias e maduras, e a nossa democracia é suficientemente madura para desautorizar uma iniciativa desastrosa de algum líder, seja ele quem for, né? Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio do ministro Alexandre de Moraes, validou a iniciativa dos governadores. Não por outra razão, ontem o Superior Tribunal de Justiça, por uma decisão liminar do ministro Jorge Mussi, denegou um habeas corpus coletivo impetrado por um deputado em favor das pessoas, querendo que não pudessem ser conduzidas à DP por violar as regras de isolamento social, e o ministro denegou a liminar.
Não por outra razão, uma ou outra decisão destoante tem sido prontamente cassada e com isso a gente tem tido respaldo para tomar as atitudes certas. Graças às instituições, infelizmente, que conseguem, com a maturidade democrática que nós temos nos dias atuais, né, atingimos isso, tanto que sobrevivemos a 2 impeachments e a nossa democracia seguiu, porque é maior do que qualquer outro líder que já passou por ali. Talvez o atual presidente esteja se esquecendo que o Brasil é maior do que ele, como mostrou ser maior do que o Collor por ocasião do seu impeachment, mostrou ser maior do que a Dilma por ocasião do impeachment dela, e se depender das instituições, vai continuar mostrando que é maior do que qualquer líder de ocasião. As instituições são muito mais importantes que as pessoas. Quando eu digo isso, eu digo em relação a todas. O Ministério Público é muito maior do que eu, a imprensa é muito maior do que você, né? Nós somos pessoas e passamos, estamos aqui de passagem. Mas as nossas instituições são, e felizmente têm demonstrado isso, muito maiores do que qualquer um de seus integrantes. Marcelo, feito esse preâmbulo aí que acho necessário, e partindo para o específico da nossa pauta aqui, 2 coisas para a gente falar nesse bloco ainda, temos que falar nas 2 coisas. Primeiro, a questão das EPIs, equipamentos de proteção individual. O CREMERG está fazendo, ainda ontem estava em vistoria, mas começou no sábado, a partir de denúncias de médicos. Eu sei que isso está com a sua colega, me fugiu o nome dela. Maristela. Mas você pode opinar sobre, afinal, alguns desses médicos lá no início chegaram a procurar você. A questão dos EPIs e o relatório do CREMERG, que foi encaminhado ao Ministério Público, a Maristela, que está com essa atribuição, mas também a Secretaria Municipal de Saúde, a sede do CREMERG no Rio, visitou no sábado as 6 principais unidades de saúde pública aqui de Campos e constatou carência nos EPIs em todas elas, né? No CCC, no Ferreira Machado, no Hospital Geral de Guarulhos, no São José, na UPH de Guarulhos e no UPH de Travessão. Como é que você o Ministério Público, vê essa carência, que, aliás, como a Cíntia Ferrini, a Secretária Municipal de Saúde, diz com muita razão, a partir da entrada dos Estados Unidos como novo epicentro da doença mundial, né, e hoje, de fato, como se citou em o caso de Nova York, eles entraram com o grande poder econômico deles e estão comprando tudo no mercado internacional. Vai chegar um momento que vai faltar EPI, não tem jeito. Como é que você está vendo isso enquanto cidadão, enquanto integrante do Ministério Público de Campos? Bom, eu fui a convite lá do prefeito, faço parte do gabinete de crise, do que faz parte também o CREMERG, do que faz parte também o Sindicato dos Médicos, numa ação intergovernamental, vamos dizer assim, todos discutindo todos os assuntos e decidindo democraticamente, visando azeitar todas essas situações. Eu posso dizer isso, porque tenho participado de várias reuniões, e tudo que tem sido possível fazer para que nada falte tem sido feito. Uma ou outra falha pontual, eventualmente, pode acontecer pelo que você próprio falou. O mundo todo clama por falta de EPI. Mas os EPIs existem, eles são distribuídos na medida das necessidades, e uma ou outra falha pontual, gente, nós estamos, como diz o ditado, trocando o pneu do carro com ele andando, né? Todos nós estamos trocando o pneu do carro com ele em movimento, né? E isso é um material que não tem fartura no mercado, principalmente por isso. Os Estados Unidos fazem compras, usam seu poder de barganha, seu poder econômico enfim, acabam não nos dando a fartura necessária para isso. Mas sempre tem sido providenciado, corrigidas essas falhas, e a intenção é sempre essa, sempre acertar. Há uma preocupação constante, sem dúvida nenhuma, e tem que ser assim, não poderia ser diferente. Do contrário, nós não estaríamos juntos, nem o CREMERG, com toda certeza. Há uma preocupação constante com a saúde dos profissionais de saúde, por razões óbvias, porque na medida em que eles adoecerem, não vai ter também ninguém para tratar do restante das pessoas. Então essa preocupação é constante de todo o gabinete de crise, e os esforços não faltam para que se regularize, vale dizer, recebendo
a solidariedade da comunidade científica, né, o IFE produzindo aquelas face shields, que são aquelas máscaras faciais, e doando para a Secretaria de Saúde. A Coagro fez uma enorme doação, que foi intermediada pelo Dr. Fabiano, de álcool em gel e de álcool 70 para distribuição nas unidades de saúde. Ou seja, tem se buscado todas as alternativas possíveis para poder suprir esses problemas. E erros, evidentemente, acontecem e a gente está junto para exigir que sejam alinhados. E isso tem sido feito, né? Esse erro já foi admitido, essa questão da máscara especificamente, que você falou, mas a intenção é sempre corrigir e o caminho está sendo trilhado para corrigir. Tá? Foi identificado o erro e foi feita a solicitação correta e certamente vai chegar corretamente. E não vai haver desperdício de nada, não, porque máscaras não cirúrgicas, por exemplo, poderão vir a ser usadas para outros atendimentos que não na área de saúde, né, em que se recomenda até máscara caseira, não vai haver nenhum desperdício. Né? Por exemplo, o mercado municipal é um outro local que eventualmente vai ter uma atenção, inclusive das forças de segurança, e de repente essas, quando substituídas, podem ser usadas lá. Então, quer dizer, não vai haver nenhum desperdício, tudo que se pode fazer vai ser feito para que tenha um bom resultado. Em relação à questão do álcool 70 que você se referiu aí, mas lá no final do mês passado, você, enquanto Ministério Público e em conjunto com o PROCON, vocês chegaram a proibir 2 redes de farmácias locais de suspenderem a comercialização de álcool gel porque não apresentaram as notas de compra e de venda que estariam praticando preços abusivos. Como é que está essa questão? E o que também foi argumentado por pessoas críticas a essas atitudes, que isso podia gerar desabastecimento, usando como analogia o que houve no plano cruzado no governo Sarney. Como é que está essa questão? Como é que você reage a esse tipo de crítica? Olha, não adianta vender por preço abusivo, porque vai gerar desabastecimento para quem? Vai gerar desabastecimento para quem não pode comprar. Então a gente vai permitir ainda mais a exclusão econômica, então a gente vai legitimar o preço exorbitante a pretexto de que vai gerar o desabastecimento. Eu respondo com a pergunta: para quem que vai gerar o desabastecimento? Para quem pode comprar e provavelmente já tem o seu estoque. Quer dizer, não tem como não se combater o aumento abusivo. E, aliás, as medidas foram prontamente eficazes, porque de imediato as instituições que foram alvos, né, as empresas que foram alvos dessa atuação, que foi uma atuação conjunta do PROCON conosco, do Ministério Público, elas de imediato vieram, ajustaram as suas condutas e de imediato abaixou o preço do produto. Quer dizer, eu não acredito que tenha havido. A rede foi qual? Eu acho que são 2 da mesma rede. Foi, salvo engano, a única Farma, e foram 2 da mesma rede. A outra eu não me lembro o nome. Mas uma atuação que teve resultado, que de imediato, administrativamente, eles baixaram o preço. Então, eu não acredito que tenha... Eu acho que essa crítica provavelmente vem de quem tem condições de comprar o álcool gel e muito provavelmente já tinha estoque em sua casa. Com certeza essa crítica não foi do pobre que não tem dinheiro para comprar nem com preço normal, quanto mais com preço abusivo, e tem tanto direito ao álcool gel quanto esse que fez a crítica, provavelmente. Mas até onde você sabe, isso tá equacionado, né? Quer dizer, os preços... Até onde eu sei, está razoavelmente equacionado. Evidente que o cenário não é o ideal, porque existe uma crise, existe a pandemia e existe a falta de produto ocasionada pelo aumento da procura, o que pelas próprias leis de mercado é capaz de ocasionar, pelas próprias leis da economia, a alta do preço. Mas não daquela forma exorbitante, só até onde eu sei foi devidamente corrigido, daí eu faria tudo novamente. Acredito que foi realmente o caminho certo. Cláudio, você citou o nome da segunda rede, que foi... eu pedi para você me fazer um intervalo, são 8h13, né?
Sim, são 8 horas e 13 minutos. Qual foi outra rede de farmácia que foi atuada, você lembra? Não, eu estou tentando, a única farma foi uma que foi... É uma outra da mesma rede, Aloysio, eu não saberia aqui te dizer o nome, é uma outra da mesma rede. Foi droga. Okay. Eu tô com medo de citar aqui assim. Vamos apurar eu vou tentar mandar uma mensagem aqui pro Douglas do Procon, né? Eu tô aqui no web, o WhatsApp também. Eu que sempre detestei o WhatsApp, a Luísa sabe disso. Eu já falei desses dias mais um WhatsApp do que desde quando inventaram o WhatsApp. Só nessas 3 semanas. Aliás, eu vou mandar uma mensagem para ele aqui, assim que ele responder, durante o intervalo, eu te respondo. Aliás, eu mandei, se vocês me permitem, mandei aí 2 imagens para vocês dois agora, que o Beto... Eu vi. Você viu o tamanho da fila ali na Caixa Econômica da Formosa, dobrando com a Barão do Amazonas já ali no sentido... Praça da República, né? Sentido da rodoviária. Loucura. São 8 horas e 14 minutos. Este é o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, com o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, recebendo o promotor de justiça, Dr. Marcelo Lessa, titular da 2ª Promotoria de Justiça. Ô Cláudio, posso só falar uma coisa para a gente não esquecer? Claro. Enquanto a gente estava falando aqui, eu mandei aqui no grupo lá do Gabinete de Crise da Saúde, e perguntei se tinha algum esclarecimento acerca de um tema que você levantou, o Aloysio levantou logo na abertura do programa, daquele paciente que faleceu no CCC sem Covid. E aí os colegas me mandaram aqui uma explicação, pedindo inclusive que eu aproveitasse o momento para esclarecer, e na volta do intervalo eu vou ler basicamente uma nota rapidamente. E a equipe lá toda do CCC pediu para esclarecer o que houve e tranquilizar a população, tá bom? Ótimo. Só para a gente não esquecer. Muito bom. Agradecemos. São 8 horas e 15 minutos, então fechamos esse bloco com o promotor de justiça Marcelo Lessa, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, e a gente volta a seguir. E também com a sua participação aí no Face, com seus questionamentos, com as suas dúvidas. São 8 horas e 15 minutos em Campos. O Folha no Ar, primeira edição, tem o patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus. Ei, a Campos Delivery faz o irresistível frango frito crocante.